O poder do perdão. Você já percebeu como uma única ofensa pode ocupar nossos pensamentos durante dias, meses ou até anos? Às vezes, a pessoa que nos feriu já seguiu a própria vida, mas nós continuamos presos ao que aconteceu. Revivemos a conversa, imaginamos respostas que nunca demos e alimentamos sentimentos que roubam nossa paz. A verdade é que, quando permitimos que o ódio ou a mágoa dominem nosso coração, entregamos a outra pessoa um poder que ela jamais deveria ter: o poder de controlar nossos pensamentos. Essas emoções, quando alimentadas continuamente, têm o poder de afetar nossos relacionamentos, nossas decisões, nossa saúde emocional e até mesmo nossa caminhada espiritual. O tempo passa, os anos mudam, as pessoas seguem suas vidas, mas a dor continua viva dentro do coração. Muitas vezes, acreditamos que essa dor existe porque alguém nos machucou profundamente. No entanto, existe uma verdade que poucas pessoas compreendem. Permanecer preso à mágoa e ressentimentos faz muito mais mal a quem foi ferido do que aquele que causou a ferida. Algumas pessoas acreditam que a melhor maneira de lidar com uma ferida é fingir que ela nunca existiu. Elas evitam falar sobre o assunto, escondem o sofrimento e tentam seguir em frente como se nada tivesse acontecido. Mas esconder a dor não significa curá-la. Uma ferida emocional ignorada continua produzindo consequências. Ela pode aparecer na forma de irritação constante, ansiedade, dificuldade para confiar nas pessoas ou até mesmo em relacionamentos marcados pelos mesmos conflitos. Por isso, o caminho da cura não é negar a dor, mas enfrentá-la com coragem. Como surgem as mágoas e ressentimentos? Ressentimentos e mágoas são emoções que, muitas vezes, começam a ser desenvolvidas na infância. Ao longo da vida, elas podem ser fortalecidas pelas experiências que vivemos, pelas informações que consumimos e pelos pensamentos e comportamentos que escolhemos alimentar. Grande parte dos nossos padrões emocionais começa a ser construída ainda na infância. É nesse período que aprendemos como enxergar o mundo, como interpretar o amor, a rejeição, a aceitação e os relacionamentos. Muitas dessas experiências deixam marcas profundas. Cada pensamento alimentado, cada palavra repetida e cada sentimento cultivado fortalece um determinado padrão emocional. As experiências da vida acabam formando crenças. Essas crenças funcionam como lentes através das quais enxergamos o mundo. Se alguém foi muito ferido em relacionamentos, pode começar a acreditar que ninguém é digno de confiança. Se sofreu rejeição, talvez passe a acreditar que nunca será amado. O problema é que essas crenças influenciam nossas escolhas. Elas determinam como reagimos às pessoas, quais relacionamentos aceitamos e até mesmo como interpretamos as atitudes dos outros. O peso do ressentimento. Entre todas essas emoções, talvez o ressentimento seja uma das mais destrutivas. Quando guardamos mágoa, imaginamos que estamos punindo quem nos machucou. Mas, na realidade, quem continua sofrendo somos nós. O ressentimento ocupa espaço na mente, rouba nossa paz e impede que experimentemos relacionamentos saudáveis. Quando uma pessoa vive dominada pelo ressentimento, sua mente passa a girar em torno da dor. Os pensamentos retornam repetidamente ao momento da ofensa. Sem perceber, a pessoa deixa de conduzir a própria vida e passa a viver emocionalmente ligada àquele que a machucou. Essa é uma prisão invisível. As correntes não estão nas mãos nem nos pés, mas na mente e no coração. É como carregar diariamente uma mochila cheia de pedras. Quanto mais tempo passa, mais pesada ela se torna. A Bíblia ensina que fomos criados para amar. No entanto, a mágoa dificulta esse propósito. Imagine o sistema circulatório do corpo humano. O sangue leva vida para todos os órgãos. Quando uma artéria é obstruída, a circulação diminui e surgem problemas sérios. Da mesma forma, podemos imaginar o amor como algo que precisa fluir em nossa vida. O ressentimento funciona como uma obstrução. Quanto mais espaço damos à mágoa, menos espaço existe para o amor, a paz e a alegria. Quanto mais espaço damos a esses sentimentos, menos espaço existe para a paz, para a alegria e para o amor. Por isso, tantas pessoas vivem emocionalmente cansadas. Não porque lhes falte capacidade para amar, mas porque carregam feridas que nunca decidiram tratar. As Escrituras mostram que Deus nos chama para uma vida marcada pelo amor. Em Efésios 4, 31.32 lemos: Livrem-se de toda amargura, indignação, ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo.
Esse ensinamento não existe porque Deus ignora nossa dor. Existe porque Ele conhece o poder destrutivo da falta de perdão. Quem vive preso à amargura continua revivendo a mesma dor inúmeras vezes. Quem aprende a perdoar encontra um caminho de liberdade. O que é o perdão? Perdão é uma decisão. É deixar de entregar ao passado o controle do seu presente. E isso não significa negar a dor nem justificar quem nos feriu. Significa recuperar a liberdade de viver sem que o ressentimento continue dirigindo nossas emoções. A verdadeira libertação começa quando decidimos interromper esse ciclo. Perdoar é recuperar sua paz, sua força e a capacidade de construir um futuro diferente. Muitas pessoas dizem: quando eu sentir vontade, eu vou perdoar. Mas dificilmente esse sentimento surgirá sozinho. Perdão começa com uma decisão. É uma escolha consciente de abandonar o desejo de vingança e permitir que Deus trate aquilo que está ferido. Muitas pessoas acreditam que perdoar significa esquecer o que aconteceu. Outras imaginam que perdoar é dizer que o agressor estava certo. Mas não é isso. Perdoar não é aprovar o erro. Perdoar não é fingir que a dor não existiu. Perdoar é escolher não permanecer preso ao sofrimento causado pela ofensa. É deixar de permitir que o passado continue governando o presente. É recuperar a liberdade emocional. O perdão beneficia muito mais quem perdoa do que quem recebe o perdão. Quem aprende a perdoar encontra um caminho de liberdade. Jesus nos deixou o maior exemplo de perdão. Mesmo sendo injustamente condenado e crucificado, ele orou dizendo: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Lucas 23:34. Esse ensinamento revela que o perdão não depende das circunstâncias. Ele nasce de um coração transformado por Deus. Quando entendemos o quanto fomos alcançados pela graça divina, também aprendemos a oferecer graça às pessoas. O perdão transforma nossos pensamentos. Quem vive preso ao ressentimento costuma reviver a mesma dor inúmeras vezes. A mente fica ocupada imaginando discussões, lembrando acontecimentos e desejando que o outro sofra. Isso aprisiona a alma. Mas quando escolhemos perdoar, nossa mente começa a encontrar descanso. Passamos a direcionar nossos pensamentos para aquilo que produz esperança, paz e crescimento. O perdão devolve o controle da nossa vida emocional. Ele nos tira da posição de vítimas das circunstâncias e nos coloca novamente como protagonistas da nossa própria história. E isso não significa negar o sofrimento. Significa decidir que ele não será o capítulo final da nossa vida. Quando perdoamos, não estamos dizendo que o erro foi correto. Estamos dizendo que não permitiremos que esse erro continue controlando nossa vida. O perdão é um presente que damos a nós mesmos. Depois da decisão, nossas atitudes começam a mudar. Nossa maneira de falar muda. Nossa forma de pensar muda. E, pouco a pouco, nosso coração também é transformado. É por isso que o perdão não depende do que sentimos no momento. Ele depende da decisão que tomamos. Depende da transformação do coração de quem escolhe obedecer a Deus. Quando escolhemos perdoar, abrimos espaço para que a paz ocupe o lugar que antes era dominado pelo sofrimento. É por isso que tantas pessoas experimentam um profundo alívio depois de liberar o perdão. Não porque esqueceram o passado, mas porque deixaram de viver acorrentadas a ele. Existe uma frase muito verdadeira: perdoar não muda o passado, mas transforma o futuro de quem perdoa. Muitas vezes pensamos: essa pessoa não merece meu perdão. Talvez realmente ela não mereça. Talvez nunca reconheça o mal que fez. Talvez jamais peça desculpas. Mas o perdão não depende do arrependimento da outra pessoa. Ele depende da sua decisão de viver em liberdade. Você merece viver sem carregar esse peso. Você merece voltar a sorrir. Você merece experimentar paz. Por isso, o perdão beneficia primeiro quem decide perdoar. Como começar esse processo? Talvez exista alguém que marcou profundamente sua vida. Talvez sejam seus pais. Talvez um relacionamento. Talvez um amigo. Ou talvez você ainda não tenha conseguido perdoar a si mesmo. O primeiro passo é reconhecer a dor. O segundo é decidir que ela não continuará definindo sua história. Perdoar é um processo. Algumas feridas cicatrizam rapidamente. Outras exigem tempo, oração, aconselhamento e perseverança. Mas toda caminhada de cura começa com uma decisão. É necessário escolher novamente não alimentar a mágoa. Praticamos o perdão quando decidimos parar de reviver a ofensa o tempo todo. Praticamos o perdão quando deixamos de falar mal da pessoa que nos machucou.
Praticamos o perdão quando abandonamos a posição de vítima e escolhemos seguir em frente.